Em 1982, o primeiro caso de AIDS surgiu no Brasil. Quase nada se sabia sobre a AIDS. Isso aconteceu 1 ano antes que se conhecesse o vírus causador da doença. Ninguém imaginava ainda que aquela seria uma das epidemias mais devastadoras da história. O que havia mesmo era desinformação e preconceito. 1983 é o ano da criação do Programa de AIDS do Estado de São Paulo, a primeira resposta governamental no país. Em 1985, quando houve o primeiro caso de transmissão vertical, o Ministério da Saúde declara a AIDS como problema de saúde pública. Pelo direito de viver, a sociedade também se organiza. Surgem o GAPA, primeira ONG da América Latina na luta contra a AIDS, o Grupo Pela Vida, que apoia pessoas com AIDS, e a BIA, a primeira a ter uma pessoa vivendo com HIV/AIDS na presidência. Herbert de Souza, o Betinho. Em 1986, nasce o Programa de AIDS do Ministério da Saúde. O governo lança no Carnaval sua primeira campanha, Quem vê cara, não vê AIDS. Já se sabia que a ideia de grupo de risco era incorreta. É criada a Comissão Nacional de AIDS, um espaço que amplia a contribuição da sociedade na resposta à epidemia. No mesmo ano, a AIDS é discutida na 8ª Conferência Nacional de Saúde. O ano de 1987 traz o AZT, o primeiro medicamento e a primeira esperança real de vida para quem tem a doença. A participação social é uma das bandeiras do movimento sanitarista brasileiro, consolidado para a criação do SUS pela Constituição de 1988. Com o SUS, começa a distribuição de medicamentos para infecções oportunistas e a proibição da comercialização do sangue é aprovada. Infelizmente, 88 é o ano da morte dos irmãos de Betinho, Chico e Enfio, e também do primeiro caso de AIDS entre a população indígena, registrado no sul do país. Mas em 1º de dezembro, as pessoas vão às ruas celebrar a esperança. A data é oficializada como o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Em 1989, a cidade de Santos lança o primeiro programa de redução de danos para usuários de drogas, e a troca de seringas e agulhas é realizada pelo Serviço de Saúde, para evitar o compartilhamento entre os usuários, uma estratégia inédita de prevenção. Em Porto Alegre, é lançada a Declaração dos Direitos Fundamentais das Pessoas Portadoras do Vírus da AIDS. Ativistas no Brasil se mobilizam para exigir do governo e da indústria preços justos para o AZT. Em 1990, quando o Brasil registra 6.000 casos de AIDS, morre Cazuza, aos 32 anos de idade. Em 1991, o primeiro encontro nacional de pessoas vivendo com HIV e AIDS discute a terceira epidemia, as consequências de viver com AIDS. Ao mesmo tempo, o Conselho Federal de Medicina proíbe a realização compulsória de testes de AIDS e impede que o médico revele a sorologia do paciente sem a sua autorização. E é realizada a primeira compra de AZT pelo Ministério da Saúde. As ações de prevenção ganham mais corpo, mas o estigma e o preconceito persistem e chegam às escolas. Uma menina de 5 anos tem sua matrícula rejeitada por ser uma criança vivendo com HIV/AIDS. Em 1994, são distribuídas quase 13 milhões de camisinhas. Em 1995, um grupo de pessoas vivendo com HIV e AIDS decide criar a RNP+ Brasil. No mesmo ano, são registrados mais de 80.000 casos da doença. No fim de 1996, o país aprova a lei que dá início à distribuição gratuita e universal dos antirretrovirais na rede pública de saúde. A voz da cidadania se cala. Betinho morre em agosto de 97, com 61 anos, em casa, ao lado da esposa e dos filhos. Em 1999, o Brasil começa a produzir o coquetel e os números revelam a redução de 50% das mortes. No ano 2000, o Brasil prova que estava seguindo o caminho certo. Contrariando a estimativa do Banco Mundial, 600.000 casos de AIDS foram evitados. O número de casos era inferior à metade das previsões mais pessimistas. A experiência brasileira começa a chamar a atenção do mundo. Também nesse ano é criada a Frente Parlamentar de HIV e AIDS, no Congresso Nacional. A frente será renovada e lançada a cada 4 anos. 2000 também é o ano da morte de Sandra Brea, uma das primeiras mulheres a assumir a doença.
A proporção de casos de AIDS é de uma mulher para cada 2 homens. Em 2001, o Brasil produzia 7 antirretrovirais. Por conta disso, os Estados Unidos processam o país junto à Organização Mundial do Comércio. Em 2002, o SUS implanta a Rede Nacional de Genotipagem de HIV e adota as medidas para o acompanhamento da resistência ao tratamento. No mesmo ano, o teste rápido para HIV passa a ser ofertado à população. É lançada a campanha Maria Sem Vergonha, direcionada às trabalhadoras do sexo feminino, com ênfase no desenvolvimento da autoestima e da cidadania, como forma de mobilizá-las para a promoção da saúde. Em 2003, o Ministério da Saúde lança a campanha Fique Sabendo, estimulando a população à testagem para HIV nos serviços de atenção do SUS. E em 2004, a 8ª Parada do Orgulho GLBT reuniu 1,5 milhão de pessoas em São Paulo, uma festa de solidariedade e tolerância. O governo lança o programa Brasil Sem Homofobia. Nesse mesmo ano, o Programa de AIDS lança o programa Brasil Afroatitude de enfrentamento à AIDS entre a população negra. O dia 29 de janeiro é consagrado como Dia da Visibilidade Trans. O Ministério da Saúde lança a iniciativa Travesti e Respeito, já está na hora dos 2 serem vistos juntos. Lançado em Curitiba, no Paraná, o Programa Saúde e Prevenção nas Escolas, SPE, que representou um marco na integração saúde e educação, privilegiando o espaço escolar para a articulação das políticas voltadas para adolescentes e jovens. E é criado o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Em 2006, pessoas vivendo com AIDS protagonizam a campanha do Dia Mundial. É criado o Sistema Nacional de Políticas Públicas de Drogas, que ratifica a redução de danos como estratégia de prevenção. 2007 é o ano quando, pela primeira vez, é decretado o licenciamento compulsório de um medicamento antirretroviral. O Ministério da Saúde anuncia a redução de mais de 50% na transmissão vertical. Institucionalizado por decreto presidencial, o Programa Saúde na Escola, PSE, política intersetorial, com a finalidade de promover qualidade de vida a estudantes da rede pública de ensino, por meio de ações de prevenção e atenção à saúde. Em 2008, a primeira fábrica estatal de camisinhas do Brasil é inaugurada no Acre. É a primeira do mundo a utilizar látex de seringal nativo. E é criada a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV e AIDS. Em 2009, o Ministério da Saúde bate recorde de distribuição de preservativos. Só nesse ano, foram 452 milhões de camisinhas. Um ano depois, em 2010, as travestis preparam material educativo sobre identidade e respeito e lançam campanha contra o preconceito. Profissionais de saúde começam a entender a importância do nome social. A profilaxia pós-exposição, PEP, que já era ofertada para casos de exposição ocupacional, passa a ser ofertada também em situações de exposição sexual. Em 2011, a Rede Cegonha incorpora as ações de controle da transmissão vertical da sífilis congênita e do HIV. O teste rápido de sífilis e do HIV é ampliado a todas as gestantes durante o pré-natal, na atenção primária do Serviço Público de Saúde. Em 2012, a Declaração de Oslo, documento elaborado pela Rede de Movimentos Sociais de Luta contra a AIDS de todo o mundo, se manifesta contra a violência e a criminalização de pessoas que vivem com HIV. Em 2013, o uso dos medicamentos antirretrovirais passa a ser indicado a qualquer pessoa vivendo com HIV e AIDS, independente da fase da doença. O tratamento passa a ser visto também como uma estratégia de prevenção, melhorando a qualidade de vida das pessoas e reduzindo a circulação do vírus na comunidade. O Brasil passa a ofertar a prevenção combinada, que consiste na oferta de diferentes estratégias de prevenção, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Tem início a estratégia Viva Melhor Sabendo, uma ação de prevenção realizada entre pais para ofertar testagem às populações mais vulneráveis para o HIV. O 17º Encontro Nacional das Organizações Não Governamentais de AIDS, ENOG, acontece em Salvador, discutindo a sustentabilidade da participação social na resposta brasileira à epidemia. Em 2014, o comprimido 3 em 1, que une 3 antirretrovirais e simplifica o tratamento, é finalmente anunciado. O HIV passa a integrar o rol nacional de doenças de notificação compulsória, conforme portaria do Ministério da Saúde.
é sancionada a lei que torna crime a discriminação às pessoas com HIV e AIDS. É criado o Fundo Positivo de Apoio a Projetos Sociais de Enfrentamento ao HIV e AIDS. O fundo contou com o aporte de recursos do Ministério da Saúde. Em 2017, torna-se obrigatória a coleta e o preenchimento do quesito raça e cor nos sistemas de informação do SUS, revelando que a maioria dos casos de HIV e AIDS ocorre entre pessoas pretas e pardas. Surge a Rede Nacional de Mulheres Travestis e Transsexuais e Homens Trans vivendo e convivendo com HIV e AIDS, que luta em defesa dessas populações. Em 2018, a profilaxia pré-exposição, conhecida como PrEP, passa a ser uma nova alternativa de prevenção no SUS. As pessoas podem agora se prevenir tomando apenas uma pílula por dia. E o Ministério da Saúde passa a disponibilizar a todas as pessoas vivendo com HIV e AIDS um novo medicamento, o dolutegravir, melhorando a qualidade de vida das pessoas em tratamento. No ano de 2021, assegura-se prioridade às pessoas com HIV e AIDS e hepatites virais ao acesso à vacina para SARS-CoV-2. E a política de incentivo ao HIV e AIDS e hepatites virais recebe novo aporte de recursos da ordem de 20 milhões de reais, passando de 180 milhões para 200 milhões ao ano. Em 2022, a PrEP passa a ser ofertada também a jovens com mais de 15 anos. O Ministério também passa a disponibilizar o autoteste para HIV pelo SUS e publica diretrizes para a distribuição de autotestes de HIV no Brasil. Em 2023, é implementado o projeto Circuito Rápido de Enfrentamento à AIDS, que busca reduzir a mortalidade por AIDS, oferecendo um cuidado mais resolutivo às pessoas que mais precisam. No Brasil, a pobreza, o estigma, a discriminação contra pessoas vivendo com HIV e AIDS, a homofobia, o racismo, a transfobia e a violência contra a mulher ainda são desafios para eliminar a AIDS no país. No mesmo ano, a gestão participativa é retomada, com a volta das comissões CAMS, COGE e QNAIDS, com representantes dos movimentos sociais, gestores e especialistas para contribuir conjuntamente à resposta à epidemia. É criado o Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de outras doenças determinadas socialmente, que propõe políticas públicas que envolvam, além da saúde, medidas de saneamento, inclusão social, direitos humanos e educação. Hoje, no Brasil, estamos caminhando para ter 95% das pessoas que vivem com HIV diagnosticadas. Entre essas, 95% em tratamento e das pessoas em tratamento, 95% delas com supressão viral. Após 40 anos e com tantos avanços tecnológicos, podemos vislumbrar a eliminação da AIDS como problema de saúde pública no Brasil.